Olá, boa noite a todos. Vamos dar sequência aqui às nossas lives e hoje o nosso assunto é a NR1. A gente vai tratar um pouquinho da NR1 assim de forma mais genérica, mas vamos focar realmente na discussão do PGR, que é o que vem sendo uma dúvida muito frequente, muito comum, tanto entre os profissionais da área de saúde e segurança do trabalho, quanto dos próprios gestores das empresas, que atualmente eles possuem um documento chamado PPRA e eles estão sem saber como é que vai ser essa transição. Então hoje eu convidei a professora Mara Camisassa, que é também auditora fiscal do trabalho, né? Trabalha comigo no Ministério da Economia e está super por dentro aqui, bem inteirada das questões relativas ao PGR, né? Então vamos só esperar ela entrar para a gente poder começar a nossa live, efetivamente. Enquanto a Mara está acessando, antes da Mara entrar, vou aproveitar para fazer a divulgação das lives dessa semana, né? Hoje a gente então vai falar sobre o PGR. Amanhã, transmitido pela página da Linus Cursos Jurídicos, nós vamos falar sobre riscos da atividade. E eu acabei de me esquecer qual é o tema da live de amanhã. Eu vou lembrar. E na sexta-feira a gente vai falar sobre câncer relacionado ao trabalho, também com o colega auditor fiscal do trabalho, médico do trabalho, Paulo Conceição. Vai ser uma live maravilhosa. É tanta live que a gente fica fazendo, realmente a minha cabeça às vezes dá um nó qualquer. E eu, por um instante, me escapuliu aqui o tema da live de amanhã, mas até o fim aqui eu vou me lembrar. Tá bom? Mara, vamos lá. Deixa eu ver se você já conseguiu acessar. Deixa eu olhar aqui que aí eu lembro rapidinho o tema da live de amanhã, que agora eu tô até curiosa. Vamos lá. Mandar aqui um WhatsApp para Mara também, para ver se ela não tá conseguindo entrar. Bom, tem uma pessoa que está fazendo um pedido para entrar ao vivo, Fábio Damasceno. Realmente está tentando entrar ou foi sem querer, Fábio? Manda uma mensagem aqui no chat para eu saber. Covid, isso, obrigada, Fábio, ele falou aqui o tema da live, é isso. Oh, meu Deus, são as medidas de prevenção à Covid-19 nos ambientes de trabalho, mas considerando o cenário atual da pandemia, né, a forma como as atividades efetivamente estão funcionando, né? O estado de transmissão do vírus, as variantes. Então a gente vai fazer uma live amanhã na página da Linus Cursos Jurídicos falando sobre a Covid nos ambientes de trabalho. Ah, tá bom, Fábio. Ó, a Mara conseguiu entrar. Vamos ver se dá certo aqui. Boa noite, Paulo. Obrigada, tá, Fábio? De novo, me salvou aqui. Oi, Mara, boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, que bom que deu certo aqui. Tem uns dias que eu fico horas clicando e não consigo botar a pessoa para dentro. Contigo ele foi generoso, deu tudo certo aqui rapidinho. Tudo bem, Mara? Obrigada Tudo e você? primeiro, tá? Muito Eu que obrigada por agradeço o convite. participar. Não, eu que agradeço uma fera dessas aqui, ocupando, dividindo espaço. Mara, vou pedir primeiro para você se apresentar, que eu acabei não pegando contigo aqui seu currículo, que eu sempre pego antes para poder apresentar a pessoa, mas eu acabei não pegando seu currículo, então vou pedir para você se apresentar e aí a gente começa a live, tá bom? Tá. Então, meu nome é Mara Camisasta, eu sou formada em engenharia elétrica, sou auditora fiscal do trabalho desde 2007, né, do concurso de 2006, e trabalho na seção de segurança e saúde do trabalho em Belo Horizonte. Também sou coordenadora do projeto de capacitação nacional dos auditores fiscais do trabalho, na área de segurança do trabalho, e também sou autora de um livro, o livro das normas NR 137, Comentários Descomplicadas. Que é maravilhoso, aliás. Sou professora de cursos de pós-graduação também na área de segurança do trabalho, né? Pronto, de A a Z. Obrigada, Mara. Então, vamos lá. O assunto da nossa live é justamente essa transição que as normas estão passando. Aliás, a gente tem um momento muito especial, né? Que pelo menos assim, na minha vida de auditor fiscal, a gente nunca atravessou isso.
de muitas normas sendo revisadas ao mesmo tempo. E nesse caso em especial, a gente está falando de normas que são normas gerais, né, que são normas basilares e que, inclusive, servem para todas as empresas. Então, isso faz com que, de uma forma geral também, todos tenham que se atualizar sobre tudo. Eu sei que não é fácil, né? Podem surgir muitas dúvidas nesse processo. Então, nosso objetivo aqui hoje é falar um pouco sobre essa nova NR1, que vai entrar em vigor a princípio no dia 2 de agosto, agora de 2021, e que ela traz justamente a questão do gerenciamento de riscos ocupacionais, que é o que tem gerado muitas dúvidas. Então, Mara, primeiro, queria te perguntar o seguinte, peraí, Thalita, sim, vai ficar gravada, tá? Boa noite, pessoal que está entrando. Quais são as principais novidades, assim, realmente, o que está sendo de inovação nesse texto da NR1 que vai entrar em vigor agora em agosto? Então, a NR1, ela é uma norma introdutória, né, às demais normas regulamentadoras. E a versão que vai entrar em agosto, na verdade, a que está em vigor já tem essas alterações importantes. Eu diria de duas alterações importantes. Tem várias, na verdade, mas tem duas muito importantes. A primeira, eu acho que passou despercebido para muita gente, que tem um item lá na norma que fala, o item 1.2.1.1 fala que as normas se aplicam aos órgãos da administração pública direta e indireta, Ministério Público, Legislativo, Judiciário, e contrata empregados seletistas. Até aí nenhuma novidade, a gente sabe que as normas se aplicam aos empregados seletistas, né? Mas o item seguinte que fala, o item 1.2.1.2, fala que se houver previsão legal, as normas se aplicam a outras relações jurídicas. E quais outras relações jurídicas? Outras relações jurídicas que não a seletista. Né? É claro que a norma não está inovando do ponto de vista legal, porque a própria Constituição já fala isso para a gente. Tá? No artigo 7º, artigo 39, parágrafo 3º, fala que se aplicam aos servidores públicos, por exemplo, as normas de higiene e segurança. Isso está na Constituição. Uhum. Então, eu tenho a aplicação das NRs para os servidores estatutários. Como? Se houver previsão legal, a gente tem várias leis municipais, várias, é só procurar na internet. As leis municipais, várias delas, do município de Goiânia, Ribeirão Preto, Porto Alegre, várias leis municipais falam, de alguma forma ou de outra, a aplicação das normas regulamentadoras aos servidores estatutários daquele município. Aos estagiários também, é uma relação jurídica, né, de trabalho. A lei do estágio também fala que se aplica a legislação de segurança e saúde de trabalho ao estagiário. A lei do trabalhador avulso, vários outros exemplos. Uhum. Então, as normas, elas não se aplicam somente aos servidores seletistas. Né? Tem essa previsão de aplicabilidade nesse item 1.2.1.2. E uma outra novidade que veio lá da NR20, que é muito importante também, é a possibilidade do treinamento EAD. A NR20 foi a primeira norma, há uns anos atrás, né, que previu expressamente a possibilidade de treinamento à distância ou semipresencial de temas, né, relacionados ao treinamento daquela norma específica, né, da NR20, de formatos de combustíveis. E aí, como foi muito bem recebido essa possibilidade, aí eles, com a revisão da NR1, eles trouxeram essa possibilidade se aplicando a todas as normas. Então, é possível, sim, que o treinamento das normas regulamentadoras seja feito à distância ou na modalidade semipresencial. Lembrando que, no caso de parte prática, somente será possível realizar a parte prática à distância semipresencial se houver previsão na norma específica. Uhum. E até agora, nenhuma norma previu parte prática, EAD ou semipresencial. Vamos combinar que é uma coisa bem esquisita, se quiser a parte prática, né? Primeiro socorros, parte prática à distância, como que faz, né? Muito operação de máquina. Então, agora, lógico, exatamente. Como é que você Nenhuma norma previu essa possibilidade de treinamento prático à distância ou semipresencial. Essas são as duas principais, tem várias outras, mas assim, pontualmente, para a gente poder começar a falar do PGR,
pontualmente são essas duas caixas principais. E, aliás, isso nesse momento que a gente está atravessando de pandemia veio totalmente a calhar, né? Porque, de uma forma geral, os treinamentos continuaram acontecendo justamente por essa previsão, já na NR1, que está vigente hoje, da possibilidade dos treinamentos práticos. A gente não tem mais dúvida sobre isso, porque é importante, né, para a gente seguir o texto, que o texto seja expresso e claro, como é o texto agora da NR1 a respeito da questão prática, né? Tem um comentário aqui. Eu vou tentando ler os comentários na medida em que eles vão sendo postados, porque na hora que ele vai ficando lá para cima, essa letrinha branquinha é invisível e eu não consigo voltar depois. Então, aí tem aqui uma pessoa que estava lá em cima que falou: Mara, super maravilhosa, minha referência. Tem já alguns comentários aqui sobre isso. Pessoal dando boa noite, mas tem um comentário aqui do Albuquerque dizendo que as escolas aqui trabalham com eles, né, vendem até normas NR11. Não entendi, desculpa, o Albuquerque, eu realmente não entendi o comentário. Vou te pedir para repetir, tá? Porque às vezes é difícil digitar no celular também. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de comentar. Então, vamos lá. A primeira pergunta sobre a questão do GRO, né? Porque, na verdade, o que acontece agora no dia 2 de agosto? A norma vai continuar sendo a mesma norma, mas com a introdução de um item, que é o item 1.5, que fala do gerenciamento de riscos ocupacionais. Aí o pessoal já gostou da sigla, já tem mais uma sigla que é o GRO. Aí depois vem falar do PGR. Então, assim, uma pergunta que eu tenho recebido, né, até nas fiscalizações, assim, poxa, mas agora eu vou ter que ter mais 2 documentos, um GRO e um PGR. Então, eu acho que a gente podia começar falando sobre isso, Mara. São 2 documentos? Olha, não são 2 documentos, né? O GRO, ele é um processo, né? Vamos falar assim, o GRO, o gerenciamento de riscos ocupacionais, é um processo, né, que é composto por várias ações coordenadas, ações sistematizadas, tem toda uma lógica na execução dessas ações. Esse processo, ele é materializado, ele é consolidado, né, concretizado por meio de um programa chamado Programa de Gerenciamento de Riscos. Quais riscos? Os riscos ocupacionais. É o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, né? Mas a norma que chama de PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Eu acho, antes da gente começar a falar do PGR, eu acho importante a gente falar, só chamar a atenção do pessoal que está assistindo a gente aqui, sobre os conceitos de risco, de perigo e risco. Sem entendimento desses 2 conceitos, fica difícil entender o que é gerenciamento de riscos ocupacionais e o PGR. Então, o perigo, ele é uma fonte que tem o potencial de provocar uma lesão ou um adoecimento, um agravo à saúde. E o risco é a combinação de 2 parâmetros, da severidade dessa lesão com a probabilidade de acontecer essa lesão ou adoecimento. Então, todos esses procedimentos, essas ações coordenadas do PGR, elas giram em torno desde o reconhecimento, avaliação desse risco e a medida de controle para eliminar, controlar ou reduzir esse risco. Basicamente é isso, né? Mara, então, só aproveitar que você está falando da questão do perigo e risco, o exemplo que foi lá, sei lá, quando estava estudando isso pela primeira vez, que me fez entender efetivamente essa diferença, né, sair do etéreo para um caso concreto, é aquele exemplo do tubarão, que eu acho excelente. Né? O tubarão, ele naturalmente, ele representa um grande risco pela natureza do tubarão e pelo tamanho da boca e dos dentes. Ok, mas para mim, que estou em Petrópolis, dentro da minha casa, o perigo é 0, porque eu não vou encontrar um tubarão aqui na minha casa. Mas para um surfista lá em Fortaleza, o perigo, o risco já passa a ser um risco elevado. O risco. Né? O risco. Aí você passa a ter aumenta o quê? A probabilidade. Né? Não a severidade. A severidade ela é a mesma se acontecer o evento para mim ou para o surfista. Só que para o surfista existe uma probabilidade. Então lá tem um risco acentuado que eu aqui na minha casa não tenho risco nenhum, né? Apesar do perigo ser inerente daquela fonte de risco. Exato. Eu falo que o risco é a concretização do perigo.
Entendeu? O exatamente. risco seria a concretização do perigo. A probabilidade, a severidade que a lesão ou adoecimento que aquele perigo pode provocar. Deixa Agora, eu fala, fala. Quando a gente fala em riscos ocupacionais, né, a NR1, se você for buscar a NR1, ela não fala, olha, os riscos ocupacionais são esse. Não, ela não fala isso. Ela fala de alguns dos agentes ambientais, físicos, químicos e biológicos, são riscos ocupacionais também, né? Mas a gente tem que entender que os riscos ocupacionais devem constar no PGR, o PGR vai ser elaborado em função desses riscos. Espera que meu... Oi? São também os riscos de acidente, os riscos mecânicos, choque elétrico, queimadura, uma queda de altura, né? O risco relacionado a fator ergonômico e o risco psicossocial. E aí muita gente fala comigo, mas de onde você tirou que risco psicossocial e risco ocupacional? Uma coisa etérea, um negócio assim, imaterial. Eu falo, olha, quando a gente fala em GRO, em gerenciamento de risco ocupacional, a gente fala da proteção à saúde e segurança do trabalhador. O que é saúde? O que é saúde? Segundo a OMS, saúde não é ausência de doença. É um completo bem-estar físico, mental e social. Então, o risco psicossocial, ele está inserido no adoecimento à saúde. Claro, porque a saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. Então, não há dúvida que o risco psicossocial, ele também tem que estar previsto no PGR. E, inclusive, no meu livro eu falo que outros riscos, porque essa classificação ela não é fechada, ela não é limitada. O risco à exposição aos nanomateriais, né? Que tipo de risco que é? Então, tem vários riscos aí que podem ser classificados como riscos ocupacionais. E, Mas aliás, aí, Mara, então, voltando... sobre essa questão do risco psicossocial, isso é tão importante e tem determinados setores onde é o risco que mais causa afastamentos dos trabalhadores, como, por exemplo, o serviço de Atendimento, saúde. telemarketing. Não, e os serviços de saúde, mesmo antes da pandemia, né? A gente tinha uma quantidade de afastamentos decorrentes desses riscos psicossociais que supera todos os outros. E agora, com a pandemia, então, todas as situações que esses trabalhadores estão atravessando, se você fizer uma avaliação, a gestão de riscos, sem abordar o cerne da questão, que é o risco psicossocial, você não está fazendo efetivamente a promoção da saúde do trabalhador, entendendo a saúde dessa forma ampla, como você está evidenciando. Ana, peraí que bateu abaixo o seu áudio para mim, não sei se é só para mim, ficou É. baixo agora. Não sei, eu estou te ouvindo bem. Deixa eu só aproveitar, tem um comentário aqui. Eita, ó, começou a confusão aqui das minhas letrinhas. Eu vou ter que trocar meus óculos. Mas aí como é que eu vou fazer na pandemia? Eu não tenho coragem. Vamos lá. Não, vou voltar mais um pouquinho. Nélio Felipe Dias está perguntando se o GRO tem que ser informatizado. Então, a própria NR1 hoje já fala que dá a possibilidade de disponibilização dos documentos previstos nas regulamentadoras de forma digital. Então, sim, não tem problema nenhum. O ASO digital, se você for lá ver na NR7 que vai entrar em vigor também, a regra é o ASO digital. O ASO vai ser fornecido em meio físico, se o empregado solicitar. É uma Sim, gente, tendência. a era digital está aí há anos, a gente não pode ficar para trás, né? Aí, Demorou muito do Ministério colocar isso expressamente na norma, né? Mas então, só voltando aqui, vai lá. então o gerenciamento de riscos ocupacionais é um processo, né? Que é um conjunto, né, de ações coordenadas e sistematizadas que é concretizado por meio de um PGR. O PGR é um programa, não é um plano. Qual é a diferença entre programa e plano? O plano tem início e fim. O PGR, ele é um programa, ele tem início, mas ele não tem fim. O fim dela é quando não vai existir mais a empresa, né? O que significa isso? Significa que ele é um programa permanente, ele deve refletir a realidade da empresa. Então, eu tenho no PGR todo aquele processo de eliminação do risco, né? Vamos começar falando aqui já da linha de raciocínio do PGR. Como que eu começo, né? Primeiro eu tento, que fala lá tem um item aqui, que é o item, deixa eu lembrar aqui. O item 1532 fala de
Eu falo sempre que se você quer saber de um resumo do que é o PGR, você tem que ler o item 1.532 da NR1. Tem um resumo lá do que é o PGR, né? Primeiro, a gente tem que evitar os riscos ocupacionais, é claro, né? Evitar o risco é a melhor saída, o melhor dos mundos. Eu tenho uma tinta base solvente, vou tentar usar uma tinta base de água, por exemplo, né? Apesar da tinta base de água ter uma concentração muito pequena de solvente, mas ela pode ser uma solução. Não consegui evitar, vou identificar os perigos lá, os perigos existentes no ambiente, vou fazer a caracterização da exposição, as possíveis lesões, possíveis agravos, e aí vou avaliar o risco, que aí então é a grande sacada do PGR, né, Ana? A avaliação do risco. Então, eu vou usar algumas técnicas de avaliação de risco para identificar o nível de risco, baseado em quê? Na probabilidade de ocorrer a lesão ou agravo e a severidade daquela lesão, daquele agravo. Isso aí é a grande sacada aí do PGR, que os profissionais responsáveis devem ter aí o maior cuidado na hora de eleger, de escolher a técnica de análise de risco. Qual que é a técnica? Ela não vai falar. Existem dezenas, centenas de técnicas que podem ser utilizadas, claro que cada uma dependendo da complexidade do processo produtivo. Claro que eu posso usar mais de uma técnica, inclusive, para avaliar os riscos ali, e a norma não vai entrar nesse detalhe. Isso é uma outra coisa que a gente tem que acostumar, né, Ana? Que eu falo sempre. Não, que eu falo, nós, auditores, os profissionais, as empresas, as normas vão ser cada vez menos quantitativas e mais qualitativas, menos detalhadas, elas vão ser mais genéricas, mas num nível um pouco maior. Então, a norma não vai trazer mais muito detalhe. O que a norma não falar vai ser a critério da empresa, a escolha, a determinação. Muita gente pergunta, a norma não fala isso, o que eu faço? Fica a critério da empresa. Se a norma não fala, por exemplo, nesse caso, qual técnica tem que ser utilizada, a critério da empresa, a critério do profissional, né? E aí, uma vez identificado o nível de risco, feita essa avaliação, então a empresa vai classificar o risco. Para que essa classificação? Para ela ver a priorização da adoção das medidas de proteção, de prevenção, medidas de controle. Para quê? Para ele tentar eliminar, controlar ou reduzir aquele risco ao menor nível possível. Então, essa classificação, ela vai me falar quais as medidas de controle eu tenho que adotar e a prioridade dessas medidas. E aí, a gente vai ter, então, essas medidas, a implantação dessas medidas, de acordo com algum plano, com o cronograma que for definido pela empresa, e o acompanhamento dessas medidas de controle. O que é esse acompanhamento? Eu vou ver se a medida de controle que eu adotei, se ela foi eficaz ou não. Né? O que é uma medida de controle eficaz? Ela consegue eliminar, controlar ou reduzir o risco a níveis aceitáveis. Então, esse resumo do PGR é muito importante todo mundo entender e está lá no item 1532 da NR1. Tá. Mara, eu vou aproveitar, eu até anotei aqui algumas das perguntas que já passaram. Primeiro, só não anotei o nome da pessoa que fez a pergunta, tá? Primeiro, vocês acham que vai entrar em vigor em agosto? Isso, assim, oficialmente sim, essa é a informação oficial que a gente tem, tá? Eu não gosto de falar nada que eu não tenha certeza absoluta, o rádio corredor, não sei, tá? A princípio, a informação com a qual eu trabalho, e eu sugiro que todos os profissionais da área trabalhem, é que no dia 2 de agosto a gente tem um novo texto em vigor com a questão do PGR, né, do gerenciamento de riscos ocupacionais, tá? Então, não tenho nenhuma informação diferente disso. Aí tem uma outra pergunta que está escrito assim, na nova NR1 vão continuar os grupos de exposição aos riscos, pois tem agora os riscos ergonômicos e de acidentes? Essa é a pergunta, Mara. Eu não Mas entendi. é o que eu falei, a NR1 nova, ela não fala, olha, o risco ocupacional é esse. Não, é o que a gente sabe, né? E outros que a empresa identificar. Então, assim, risco ocupacional é o risco da ocupação, relacionado ao trabalho, está no ambiente, está na atividade, está no equipamento, todo risco relacionado à ocupação é um risco ocupacional. E como eu falei, físico, químico, biológico, mecânico, de acidente, relacionado ao fator ergonômico, psicossocial e outros. Animais peçonhentos, né? Daí... e outros. Exato. Aí, a próxima... Eu, inclusive, classifico animais peçonhentos, inclusive, classifico de duas formas. A exposição à picada de animal peçonhento eu classifico como risco de acidente.
Agora, se aquele animal peçonhento, a exposição à toxina Aí é o a risco químico. toxina do animal peçonhento, eu classifico como risco biológico. Mas é uma questão minha, assim, que eu tenho pensado nisso, assim. Inclusive, no livro eu escrevo dessa forma. Ó, aí aqui o Daniel está comentando que tem uma reunião sobre odiamento semana que vem, se não me engano. Assim, independente de qualquer coisa, Daniel, não há hoje nenhuma informação diferente disso, tá? Se eu pudesse dar o furo de reportagem aqui na live, ser a primeira a comentar, faria com o maior prazer, mas não podemos ainda. Aí a próxima pergunta é como colocar risco psicossocial no PGR? O risco psicossocial é um risco ocupacional como outro qualquer. Por exemplo, uma metas inatingíveis, a pessoa fica sob pressão, aquele estresse que ela não consegue trabalhar. Como que eu vou? Aí você vai lá no item 532. Primeiro eu vou tentar eliminar o perigo. Como que eu vou eliminar? Vou rever minha meta, vou, sei lá, dividir aquela meta, a produção por peça, não sei. Então, vou tentar eliminar aquele perigo, se não der, vou identificar e ver as possíveis lesões e fazer aquilo tudo. Como que eu posso controlar esse risco psicossocial? Vou trabalhar no que está causando, vou trabalhar, por exemplo, nessa meta inatingível, né? Então, esse item 532 é um ótimo resumo dessas ações coordenadas que a empresa tem que fazer. E aí, é importante que a empresa, então, registre, né? Tenha isso tudo registrado para comprovar para a fiscalização. Isso até mesmo para a organização dela, não só para comprovar para a fiscalização, mas para a própria organização, para a gestão de segurança dela, né? Para poder ser eficiente, na verdade, né? Uma coisa que eu costumo sempre falar nas Exato. lives é que os gestores, né, o administrado, ele tem que enxergar a legislação a benefício dele, não como um problema para atender. Não, ele não tem que atender a legislação por conta da fiscalização, né? Ele tem que usar a legislação a favor dele. Então, quando você faz esse gerenciamento de riscos ocupacionais e registra lá no seu PGR, né, que é o documento, né, seria o macro processo é o gerenciamento de riscos ocupacionais. Os documentos que ele gera acabam, a gente chama de PGR, mas isso é para beneficiar o empregador também, né? E os trabalhadores e os usuários daquele meio ambiente. Mas eu queria pegar uma carona no que você está falando, né? Nessa pergunta, na verdade, como é que você vai colocar, como é que você vai entender lá o risco psicossocial? E a sua resposta foi como qualquer outro. Então, a hierarquia, como é que a gente tem que pensar na hierarquia de implementação das medidas de proteção, né? Isso já está na Assim, nossa NR9, está na NR1, mas eu acho que a gente tem que falar 100% das lives, abrir uma live aqui para falar de qualquer coisa, tem que bater nesse mantra, porque mesmo... porque. Fala. Não pode terminar. Não, porque assim, eu vejo assim grandes organizações cometerem erros básicos de gestão Exato. porque pulam essa questão, esquecem na rotina dessa questão da hierarquia. Então, Mara, vamos aproveitar. Vou te passar aqui a bola para você discutir um pouco essa hierarquia nos meios, né, na implementação das medidas de proteção em saúde e segurança do trabalho e considerando aí que o risco psicossocial não vai fugir disso. Quando for Não administrar vai. a questão do risco psicossocial, vai Não ter que vai. pensar da mesma forma como qualquer outro risco. Vai lá, Mara. Então, infelizmente, é a tal da a política do EPI que a gente conhece, né? Que é a cultura do EPI que está no nosso país, que é totalmente errado, né? Então, o que acontece? Essa hierarquia das medidas de controle, a gente tem que começar eliminando o risco, né? Como eu já falei. Muitas vezes não é possível, a gente vai, então, adotar as medidas de proteção coletiva, né? O que é proteção coletiva? Muita gente fala assim, mas onde está escrito o que é proteção coletiva? Está lá no NR1. São as medidas que eliminam, controlam ou reduzem o risco. Isso é proteção coletiva. A proteção coletiva, ela age no ambiente de trabalho. São medidas de engenharia, na maioria das vezes, em grande parte, geralmente são medidas de engenharia, que significa que tem todo um projeto por trás. Tem um dimensionamento, tem especificações técnicas. Esse projeto, ele tem que ser devidamente dimensionado, implantado, instalado e mantido. Não adianta eu instalar, por exemplo, proteção coletiva, enclausuramento de uma fonte geradora de ruído. Vou instalar e enclausurar a fonte geradora de qualquer jeito, com qualquer material. Não, eu tenho que ter um projeto para enclausurar aquela fonte geradora de ruído. Tem que usar material fonoabsorvente.
Não é qualquer material fonoabsorvente. Material fonoabsorvente varia de acordo com as frequências do ruído. Então, tem todo um projeto de engenharia por trás da proteção coletiva. E aí, a proteção coletiva não sendo eficaz, não sendo efetiva no controle nem na redução do risco, eu vou adotar o quê? Medidas administrativas ou de organização do trabalho. Por exemplo, implantação de rodízio. Lembrando que rodízio não é falar para o trabalhador, troca as funções aí do jeito que vocês quiserem. Não é assim. Existe um olhar ergonômico por trás do rodízio. Não adianta eu fazer rodízio entre funções que usam os mesmos grupos musculares. Não sou fisioterapeuta aqui é a Ana, mas ela pode confirmar isso que eu estou falando. É muito comum, né, na empresa, a gente vê os postos de trabalho, um risco relacionado ao futuro ergonômico muito grande. Aí eu pergunto, mas vocês, pelo menos rodízio, vocês fazem? Faço, mas aí entre eles decidem. Não, gente, não é assim que funciona. Rodízio é uma coisa muito importante. E de quanto em quanto tempo? Quando está cansado. Assim. Quando está cansado, exatamente. É assim, é totalmente errado, né, gente? Totalmente errado. Então, o rodízio, introdução de pausa, alteração da jornada, com o objetivo de quê? De reduzir o tempo de exposição do trabalhador. Alteração de layout. Fiscalizei uma empresa que, até um exemplo que eu dou na minha aula do NR17, tinha várias empregadas fazendo controle de qualidade de peças muito pequenas, precisava aí de uma atenção ali, uma solicitação, uma atenção grande ali, e elas estavam no meio da área produtiva com protetor auditivo, trabalho em pé. Ou seja, um trabalho que exige atenção, no meio de barulho, no meio de ruído excessivo, fazendo trabalho em pé. Eu falei, por que elas estão trabalhando aqui, nesse lugar aqui? Ninguém soube explicar. Quando eu cheguei, já estava assim. O coordenador falou comigo. Eu falei, mas aí expliquei para ele, né? Mas elas não têm que estar expostas a esse ruído. É PI para quê? Resumindo, elas mudaram aquele setor de lugar, resolveu o problema. Essa é uma medida administrativa. Procedimento de trabalho é medida administrativa também, nunca substitutiva da proteção coletiva, sempre complementar. Mas é uma medida administrativa muito importante. Então, administrativo de organização do trabalho. E por último, gente, o EPI. Por que o EPI é a última opção? Porque ele é a última barreira entre o risco que eu não consegui eliminar no ambiente de trabalho, o risco está lá, o risco persiste, ele alcançou o trabalhador, eu tenho que fazer o que agora? Proteger o trabalhador. Essa é a diferença entre medidas de prevenção e medidas de proteção. Medidas de prevenção são medidas no ambiente, desde a fonte até a trajetória. Quando o risco a trajetória do agente, né? Quando o risco atinge o trabalhador, de adotar medidas de proteção. Proteção do quê? Proteção do trabalhador contra aquele risco. Por isso que o EPI é a última opção. Porque, para ele ser efetivo, ele depende do trabalhador saber usar. Ele tem que ter sido treinado para usar. Proteção respiratória, você não coloca de qualquer jeito. Tem vários procedimentos até que o trabalhador tenha condição de fazer, de usar a proteção respiratória. O estado de vedação, ele tem que saber fazer o teste de verificação quando for usar. Ele não pode usar barba, não pode ter cicatriz profunda na face, quando a proteção respiratória exige vedação. São vários fatores para dar errado. Para o EPI não proteger. Eu já fiscalizei siderúrgica, o trabalhador estava com uma barba caindo aqui assim, a máscara respiratória. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com você, meu filho? Não pode. Mara. Você foi treinado? Treinei, recebi treinamento. Mas que treinamento que foi esse? Quando foi esse treinamento? Então, esse treinamento, ele é persistente no tempo, né? De quanto em quanto... Eu fui agora, essa semana, fiscalizar um hospital, aí fui ao CTI de Covid, o enfermeiro-chefe veio me receber, né, de máscara PFF2 com uma barba dessa assim. Eu falei, gente, se o enfermeiro responsável pelo CTI de Covid durante a pandemia, com tudo isso, quantas vezes tem se discutido a questão das máscaras? Cara, eu falei, poxa, amigo, mas você tá de barba? Ele, pois é, eu esqueci de fazer. Eu falei, pô, esqueci de fazer desde o começo da pandemia, né? Parou de fazer, porque, assim, tem que ser muita falta de consciência. Gente do falta céu, de capacidade. Isso não é um erro específico do trabalhador. A culpa não é a culpa do trabalhador. Isso é claramente um grave problema de gestão de saúde e segurança da empresa. Até porque uma barba daquele tamanho, gente, todo mundo está vendo. Não foi o primeiro dia que o cara viu.
quantas falhas ocorreram nesse processo até o momento em que eu cheguei lá e encontrei esse profissional, né? Então, é tudo essa questão aí do planejamento, né, que você está falando. E outra coisa importante do EPI é o uso ininterrupto durante toda a exposição ao risco. Uhum. Ininterrupto. O trabalhador não pode tirar o EPI enquanto ele está exposto ao risco. E quem é que quer ficar trabalhando com aquele protetor auditivo o tempo todo, 8 horas por dia, com a máscara 8 horas por dia? É incômodo. Então, assim, o EPI é a última opção. E vamos desmistificar aqui duas coisas, né? EPI não elimina o risco. Óbvio. Óbvio. O risco está no ambiente. O EPI protege o trabalhador. Porque o risco alcançou o trabalhador, eu tenho que proteger o trabalhador. Primeiro. Segundo, o EPI não evita acidente. Se evitasse acidente, não era a última opção. Seria E maravilhoso. estava fácil. Fornece EPI para todo mundo, acabamos acabar com os acidentes no mundo. No mundo. E aí, para a gente entender isso, eu tenho que saber o que é acidente. O que é acidente do trabalho? Acidente do trabalho é um evento, né? Um evento que tem como consequência uma lesão, um adoecimento. Então, se um trabalhador que tá, da construção civil, que está lá trabalhando no 10º andar de uma obra, sem proteção de periferia contra queda de altura, sem sistema guarda-corpo e rodapé, ele está com cinto de segurança, ele sofre uma queda. O EPI, o cinto de segurança não evitou a queda. A queda é o acidente, né? O EPI, ele vai minimizar a consequência da queda. Lembrando que os EPIs têm limitações. O trabalhador está lá, caiu com cinto de segurança, com trava-queda, ele impediu a queda, ok. Mas se ele ficar ali suspenso por um tempo, ele pode ter a síndrome da suspensão inerte. Problemas circulatórios que ele pode até morrer. Então, os EPIs têm limitações. Por isso, também são a última opção. Fui Então, fazer uma essa é a hierarquia das medidas de investigação. controle. Não, fui fazer só sobre isso, fui fazer uma investigação de um acidente fatal, para você ver, né? Que o cara, na verdade, ele estava de EPI, estava de cinto, atrelado lá na estrutura, o que caiu foi a estrutura inteira. Olha só, não é só. Tem Não uma é, não basta. reportagem aí de. A gente pode procurar na internet e achar qual dessas reportagens. Mas tem uma reportagem recente que fala que o trabalhador, acidente fatal também, caiu, não sei de qual andar, porque esqueceu o EPI. A gente, vamos combinar. Mas cadê a proteção coletiva antes dele usar o EPI? A cultura, sabe? Das notícias também não ajuda, né? A informação. Todo mundo acha, então, a culpa do trabalhador, ele esqueceu o EPI. Mas cadê a proteção coletiva, que é a prioridade, né? Onde que ela estava? Você falou agora a palavra certa, né? É a cultura, né? É a cultura do EPI, é a cultura da culpa do trabalhador, mas num processo seguro, por exemplo, numa máquina intrinsecamente segura, nem que o trabalhador acorde querendo perder os dedos, ele vai perder. Porque a segurança está na máquina, não pode depender de falhas. Por exemplo, né, na questão do risco biológico, a questão não desse enfermeiro com a bárbara cabeluda, porque esse foi a aberração, mas a mitigação do risco biológico, ela depende muitas vezes, assim, principalmente de medidas de proteção coletiva, né? Na hora que o cara vai botar o EPI, por que os profissionais de saúde se contaminaram tanto de Covid? Todos paramentados, porque tem várias variáveis ali. Se o cara está num momento de estresse violento, está com o colega dele ali no CTI entubado também morrendo, perdeu a mãe, perdeu o pai, todas essas questões vão influenciar na forma como, nos procedimentos, na atenção desse profissional. Então, na verdade, você tem que tirar o máximo possível, né, do final lá dessa cadeia, do usuário e pensar isso num processo seguro. E realmente o EPI é o contrário disso, né? O processo que teve falhas antes, você não conseguiu, não conseguiu eliminar o risco, não conseguiu substituir, não conseguiu proteger na fonte, não conseguiu medida. Aí só realmente é que a gente vai partir para a questão do EPI. E aí o problema nenhum sistema de gestão de segurança com GRO não é diferente, não pode basear exclusivamente em comportamento do trabalhador, né? Você não pode basear em comportamento, você não garante que o trabalhador vai fazer o que tem que fazer da forma correta. É claro que ele tem que ser treinado, é claro que ele tem as responsabilidades dele, né? Mas a gente não pode só basear o sistema de gestão somente em comportamento. Por isso que a proteção coletiva é chamada de proteção ativa, proteção passiva, desculpa, de proteção passiva,
porque ela cumpre a função protetiva, independente do trabalhador querer ou não, independente de qualquer ação do trabalhador. Já o EPI é a proteção ativa, porque depende do trabalhador ir lá, pegar o EPI, usar da forma correta, guardar da forma correta, conservar da forma correta, são muitas variáveis. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui também, Ana, é que é o seguinte, não adianta nada eu saber todas essas linhas aí do PGR, né, as ações que eu tenho que tomar, se eu não tiver esses conceitos bem consolidados. Eu sei que a proteção coletiva, ela controla ou reduz o risco. Mas então, na prática, será que eu vou saber identificar ou escolher a proteção coletiva para aquele risco que eu avaliei? Então, por exemplo, muita gente fala que extintor de incêndio é proteção coletiva. Como assim? Que risco que ele está eliminando? Né? Então, você tem uma área classificada. Imagina uma empresa que tem uma área classificada. A área classificada é o nome que a gente dá para uma área com probabilidade de existir uma atmosfera explosiva, uma área inflamável, combustível, alguma coisa assim. E aí, nessa área, qual que é a proteção coletiva ali? São instalações elétricas, uma das proteções, é a instalação elétrica específica para a área classificada, que não vai gerar centelha, nenhuma fagulha que possa gerar uma explosão. O extintor de incêndio, ele minimiza a consequência, ele não elimina o risco de incêndio. Por isso que eu chamo de extintor de incêndio, ele extingue o incêndio que já está acontecendo. Então, eu vou ter meu PGR, e na hora que eu vou colocar lá no PGR, minha proteção coletiva da minha área classificada é um extintor de incêndio. Não, meu amigo, não vai dar errado, isso não está certo, e essa empresa pode até ser autuada por não adotar medidas de proteção coletiva. Sinalização, Ana, sinalização. Muita gente acha que a proteção coletiva não é. A sinalização serve, como o próprio nome fala, para advertir, para sinalizar o trabalhador que existem riscos ali nas proximidades. Né? Então, sinalização de segurança, o cone de sinalização, vou colocar um cone lá na periferia de edificação, no 10º andar, ele vai eliminar o risco de queda de altura? Parece. Não, o trabalhador vai escorregar, vai cair com o cone junto. Né? Então, sinalização não é proteção coletiva. Então, é importante que eu falo isso porque é muito comum, a gente vê muita gente, muitos sites na internet falando, tem livros falando isso. Então, a gente tem que saber esses conceitos para ter uma leitura crítica do que a gente vê na internet e saber interpretar. Porque na hora que você for implementar o PGR, e o profissional agora de segurança do trabalho, na minha opinião, com essa redação da NR1, ele está mais valorizado, porque agora ele tem que saber esses detalhes. Na verdade, na minha opinião, já tinha que saber, né? Não é uma novidade. Mas ele tem que saber esses detalhes, senão vai fazer um PGR totalmente errado, com informações erradas. Uma coisa que eu tenho falado muito nas lives, assim, antes, o que já era errado também, era muito comum a gente encontrar aquele PPRA copiou-colou, né? O cara pega um modelo, imprime, preenche os dados da empresa e oferece aquilo para um cliente. Já estava errado, óbvio que já estava errado. No entanto, agora isso é impossível, né? Porque não tem como, não existe para começar modelo de PGR. Existem várias técnicas e formas de desenvolver, mas não existe modelo. Se alguém estiver vendendo modelo de PGR, não compre, porque está errado, tá? Não vai dar certo, vai dar problema para você. E agora você vai vai precisar de equipes que são muitas vezes multidisciplinares para poder construir esses documentos da forma correta, né? Até porque, como a gente falou, gerenciamento de riscos ocupacionais não é um documento, PGR não é um documento, é um programa que ele possui documentos na sua construção, né? Ele é dado através dos documentos, mas o PGR não é um documento. Aliás, Mara, a gente podia até falar sobre isso, né? Já. Quais são os documentos que compõem... Aliás, peraí, guarda isso. Deixa eu só ler as perguntas porque estão acumulando. E foi feito um comentário aqui que foi maravilhoso, que eu vou pedir para todo mundo ter atenção com isso. Tem um pontinho de interrogação aqui, você pode fazer a pergunta ali, aí ela não vai sumindo e não vai ficando invisível. Então, é mais fácil para mim e assim, corre menos risco de eu perder a pergunta, tá? Mas tem uma outra pessoa falando aqui que as empresas não respeitam realmente essa questão da hierarquia, e ele está dizendo porque é técnico de segurança e eles querem a produção, na grande maioria das vezes, né? Uma pergunta aqui que eu acho bem interessante sobre isso que você está falando antes da gente mudar de assunto. A empresa deve comprovar que o EPC, que é o equipamento de proteção coletiva, não foi eficiente e por isso implantou o EPI? A pergunta é ótima.
Então, sim, tem que comprovar, claro. Mas aí, se o EPC, se a proteção coletiva não foi eficiente, tudo isso tem que estar comprovado. Tudo isso, porque a própria NR1 fala que a empresa tem que observar a hierarquia das medidas de controle. Se eu chego na empresa, eu vejo um PPRA lá, por exemplo, o PPRA tem lá, identifica ruído excessivo. Isso acontece na prática todo dia comigo e tenho certeza que com a Ana também. PPRA, ruído excessivo no setor tal. Medida de controle, EPI. E a empresa não tem nada no PPRA comprovando que ela tentou adotar uma medida de controle, que ela tentou adotar uma medida de administrativa de organização do trabalho, e por último, a última opção dela foi a EPI. Ela não comprova isso. Então, claro, no PGR não é diferente, ela tem que comprovar sim. Ela tem que comprovar que ela tentou priorizar a proteção coletiva por algum motivo lá, não, ela priorizou, mas não foi eficaz a proteção coletiva, ela tentou a administrativa, a organização do trabalho, e por último, botou pela EPI. Sim, tem que estar comprovado isso. Isso é uma das autuações, pelo menos no meu caso, mais comuns das empresas. Mais comuns, porque é assim, EPI direto. EPI direto, para todo mundo. Eu já fui em empresa, inclusive, que não tinha ruído, não tinha, e aí estava todo mundo usando protetor auditivo. Eu perguntei para a dona, por que eles estão usando esse protetor auditivo? Tem alguma máquina que eu não estou vendo aqui, que o que está acontecendo? Ela falou, eles pediram, o pessoal pediu para usar protetor auditivo. Sim. Por que não, né? Eu fui numa obra uma vez que estava assim, era um edifício, sei lá quantos andares, mas no segundo andar tinha uma serra circular, que quem já viu sabe que o ruído não é pouca coisa. E naquele andar estavam todos de EPI, todos os que trabalhavam em todas as outras coisas, né, nas outras atividades usando EPI. Falei assim, que isso? Mas por quê? Ah, é por causa da serra, a serra está ali. Falei, mas amigo, primeiro, muda essa serra de lugar, essa serra não tem nem que estar aqui. Bota essa serra lá para baixo, faz uma carpintaria direitinho, como está na NR18, isola tudo isso. Ao invés de pegar, e vou fazer o quê? Botar EPI em todos os profissionais do setor. Não tem sentido. Isso é realmente... É porque não ligou essa chave, né, do que a gente está falando. Não virou essa chave, não deu o clique. Sabe o que eu vejo também? Eu acho que a maioria das pessoas não lê a norma. As pessoas não leem as normas. Não tem gestão. Não tem gestão. A resposta está na norma, sabe? Está lá o que você tem que fazer. É claro que tem todo um conhecimento, são conhecimentos transversais que a empresa, que o profissional deve conhecer também. A norma, ela não é um texto didático, não. Ela não te dá detalhes, não te ensina detalhes importantes. Ela é uma série de disposições que a empresa tem que cumprir. E você tem que se virar para entender aquilo ali. A norma não é um texto didático, ela não está aí para isso, não. Não é uma receita de bolo, né? Não é um bolo, não é uma receita de bolo. Não é. Ela fala o que tem que ser feito, não como fazer. Mas então... Vou falar. Não, vai lá. Então, o PGR, a sua pergunta, né? O PGR, a própria NR1 fala que ele tem que ser composto por no mínimo 2 documentos, o inventário e o plano de ação. Então, o inventário tem tudo isso que eu falei, até a classificação do risco. Porque uma vez classificado o risco, eu falo, olha, esse risco aqui, ele é de adoção de medida de controle imediata. É uma priorização para essa medida de controle. Aí, a partir do momento que eu classifico, identifico as medidas de controle e priorizo, eu vou, então, ter um plano de ação, que é o cronograma de implementação daquelas medidas de controle. Então, no mínimo, inventário e plano de ação. Mas é claro que, por exemplo, como você falou, o PGR ele pode ter vários documentos. O mínimo é isso que a Ana está falando. Será que o inventário pode ter um PPRA? Pode, a critério da empresa. É claro que o PPRA vai deixar de existir como obrigação legal a partir da entrada da vigência da nova NR1. PPRA vai deixar de existir como obrigação legal. Mas a empresa, a seu critério, ela pode ter um subprograma do PGR chamado PPRA, onde ela vai fazer o reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais. Ela pode ter um subprograma chamado PPR, Programa de Proteção Respiratória, PCA, Programa de Conservação Auditiva, por aí vai. A critério da empresa. A norma não vai limitar isso. Ela pode colocar isso tudo debaixo do inventário, não tem problema nenhum. Na verdade, esse documento, ele é o guarda-chuva, né? E está tudo ali debaixo daquele guarda-chuva.
Exato, com todos os riscos referentes a todas as energias, trabalho em altura, espaço confinado, caldeira, tá tudo ali dentro do PGR. Aí tem uma outra Como pergunta você aqui. disse, não tem modelo, né? Não tem um modelo, tem gente vendendo modelos de PGR. Gente, você não faz gestão de segurança do trabalho sem sujar o pezinho lá no chão de fábrica. Tem que ir lá, tem que ter paciência, tem que conversar com o trabalhador, tem que ver o ambiente, tem que ver as máquinas, tem que ver tudo. Não se faz um gerenciamento de riscos ocupacionais sem ir na empresa. Isso não existe. Vou pegar até uma carona também no que você está falando. Você falou da questão de ouvir o trabalhador. Isso é uma coisa que agora está expressa na NR1 e que é fundamental para o conhecimento do processo. Né, Mara? O que você acha Isso. importante ressaltar sobre essa questão da participação dos trabalhadores no processo de gestão de riscos ocupacionais? A norma fala, então, também que para adoção, a empresa tem que consultar os trabalhadores com relação à sua percepção dos riscos. E aí eu vejo duas linhas, né? A NR1 fala que podemos ser adotados os mecanismos da CIPA, né? Por exemplo, as atas de reunião, por exemplo, o mapa de riscos, né? As atas de reunião da CIPA, quando a CIPA faz o papel de CIPA, né? Que eu vejo a ata de reunião de CIPA falando assim, vamos programar o dia das crianças, vamos programar o dia das mães, festinha para o dia dos pais. Isso não é obrigação da CIPA, não, tá, gente? Não é. Então, quando a CIPA cumpre o papel dela, a gente tem ali uma percepção coletiva de riscos, né? As atas de reunião. O mapa de riscos também é uma percepção coletiva. Mas, além disso, é importante que o responsável ou os responsáveis pelo PGR, é bom a gente falar sobre isso daqui a pouco também, que eles conversem com o trabalhador e vejam qual é a percepção dos riscos que o trabalhador tem ali na atividade dele. Muitas vezes é possível que, inclusive, que dois trabalhadores fazendo a mesma atividade, em função do modo operatório diferenciado de um e de outro, ou seja, como cada trabalhador faz determinada função, apesar de ser a mesma função, é possível que eles estejam expostos a riscos diferentes em função do modo operatório. Então, é muito importante conversar com o trabalhador, entender a percepção de risco que ele tem daquela atividade, conversar com ele por que ele está fazendo daquele jeito, não faz de outro jeito, né? Então, a conversa com o trabalhador é fundamental em qualquer gerenciamento de risco, qualquer sistema de gestão de risco, qualquer um. A conversa com o trabalhador é fundamental. Beleza. Isso agora está expresso na norma. É importantíssimo isso. Então, eu vou. Bom, pelo que você está falando, né, eu acho que já fica bem claro que o PGR ele não é um novo PPRA. Na verdade, o que vai ser feito não é simplesmente mudar o nome do documento e seguir no mesmo processo. O PGR é uma coisa completamente diferente, muito mais abrangente, né? Que vai tratar da questão da gestão, programa de gestão, ele visa realmente fazer uma análise aprofundada do meio ambiente, propor soluções, e dentro daquele conceito, daquele princípio de que isso, como você já falou, é infinito, né? É uma espiral. Você vai fazer aquele PDCA, né? Você vai planejar, você vai implementar, você vai checar, vai ver como é que foi o resultado e você não vai voltar no mesmo lugar. Se você estiver dando a volta e voltando no mesmo lugar, você não saiu do lugar. Você não está indo para lugar nenhum. Você tem que fazer esse círculo, mas numa espiral, estando sempre assim, um pouquinho acima. Cada vez que você vai finalizando esses ciclos, você está subindo o seu nível. É um processo de melhoria contínua, né? Que não vai Isso que eu se ia falar. terminar. Por isso, inclusive, que, como você disse, não é um plano. Ele não tem essa vigência, ele não termina, ele não acaba quando termina, né? Ele é realmente um processo de melhoria contínua. E Fala. aí, Ana, a gente fala da prevenção ativa e da prevenção reativa. O Uhum. que é a prevenção ativa? A prevenção ativa é quando eu adoto as medidas de prevenção, né, me antecipo a um risco, me antecipo a um evento, a um acidente. Eu identifico o risco e já vou adotar as medidas de prevenção. Essa é a prevenção ativa. A prevenção reativa acontece quando eu vejo, por exemplo, no
no relatório anual do PCMSO, que agora vai mudar o nome, vai ser relatório analítico, né? Eu vejo nesse relatório anual um resultado anormal de modiometria num ambiente com ruído excessivo, onde o médico identificou uma motivação ocupacional, uma causa ocupacional ali. Então, o que aconteceu? Não identifiquei o risco, será o risco de ruído excessivo, a exposição ao ruído? Ou identifiquei, mas não avaliei corretamente? Ou eu avaliei, mas não classifiquei? Ou eu classifiquei e não adotei medida de prevenção coletiva? Ou eu adotei medida de prevenção coletiva e ela não foi eficaz? Onde Aí eu vou lá isso? de novo, ver o que aconteceu. Essa é a prevenção reativa. E também quando acontece um acidente, né? O risco alcançou o trabalhador, houve aquele evento, provocou uma lesão, um adoecimento, né? Então, houve um acidente, eu tenho que ir lá retornar o meu processo todo e ver o que aconteceu, por que aconteceu aquele acidente. Lembrando, né, Ana, não sei se eu posso falar de uma vez também, que a nova NR1 já fala que está em vigor, que é importante que todo mundo saiba, que a organização é obrigada também a fazer a análise de acidente, a análise das causas do acidente, porque isso hoje está expresso só lá na NR4, né? Para o SESMIT, como se só a empresa que tivesse SESMIT é que fosse obrigada a fazer análise de acidente. Agora, todas as empresas são obrigadas a fazer análise de acidente e adotar as medidas necessárias para evitar que ocorra novamente, ou seja, fazer essa prevenção reativa do PGR. Perfeito. Então, mais uma pergunta, já que a gente estava falando da questão desse processo de melhoria contínua. Outra pergunta que tem sido feita muito. Qual é a validade do PGR? Fê. Olha só, gente, pelo amor de Deus. Programa não tem validade. Não é só PGR, não. Todo programa de segurança do trabalho é um programa permanente, sem data de validade. PCMSO, PPRA, a gente cansa de ver lá, prazo de validade, 1 ano. Onde está escrito isso na norma? Onde está escrito? Qual é o item? O programa, ele tem que refletir a realidade da empresa. Eu mudei o layout, será que aquilo lá trouxe um novo risco? Eu vou avaliar. Se trouxe um novo risco, eu vou adequar o que eu precisar adequar. No meu PGR, no meu PCMSO, no que precisar. Na minha análise ergonômica, se for o caso. Então, PGR não tem data de validade, como qualquer outro programa de segurança do trabalho, de segurança e saúde do trabalho. Mara, eu já quase apanhei aqui. Já quase apanhei, não estou brincando, de empresa que fazia, né? Porque tem isso, o cara chega, qual é o ano, qual o PPRA que você quer? Desse ano ou do ano passado? Mas, amigo, PPRA não tem validade. Aí explica isso para a empresa fica com raiva. Poxa, mas eles me cobram todo ano. Eu faço um todo ano porque a empresa me cobra. E aí eu eu trabalho aqui há 6 anos, eu acho, desde que começou, olha, não tem. E aí você começa a informar as pessoas e o cara da empresa começou a ficar nervoso. Né? E veio tomar satisfação comigo. Como assim não tem validade? Amigo, não tem validade. Só me desculpa se o senhor está vendendo isso, mas eu vou falar o correto para o seu cliente quando ele vier aqui. Não tem validade. Não existe em lugar nenhum na norma escrito que o PPRA dura 1 ano e nem que o PCMSO dura 1 ano. Você está fazendo isso porque, enfim, aí eu não vou falar para ele por que ele está fazendo isso, mas que está errado, está. E realmente, assim, é um absurdo. E da mesma forma, o PGR não tem validade. E o que tem escrito de validade, né, na NR1, não é propriamente validade, assim, de periodicidade é que você pode fazer o inventário de risco a cada 2 anos no máximo, né, caso não aconteça. Mas isso, claro, se nesses 2 anos não tiver acontecido nada. Isso, claro, não, agora, empresa, gente, vamos combinar. Que obriguem a fazer esse inventário numa periodicidade menor. Mas isso, que fique bem claro, não é a validade do PGR. Tá? É um prazo máximo de avaliação, mas... mas vamos combinar. Nesses 2 anos, não aconteceu a empresa nada. É um organismo vivo. A empresa é um organismo vivo. Não aconteceu nada nesses 2 anos, nada que implicasse um novo risco, não mudou um processo, uma máquina não precisou de manutenção, começou a gerar ruído excessivo, nada. Então, é um caso a se pensar, um novo né? produto, uma nova linha de produção, alguma coisa... A empresa de 2 anos atrás é a mesma? É a mesma?
Bom, eu vou fazer aqui eu vou passar aqui para as perguntas, até agradecer o pessoal que começou a botar as perguntas no pontinho de interrogação. Eu nem sabia que tinha isso, gente. Vou falar isso sempre nas lives, que facilita muito. Então vamos lá. Essa pergunta já foi, né? A empresa já deverá comprovar que o EPC não foi eficiente e assim a implantação do EPI já foi. Vou excluir aqui. Ai, gente, que coisa fácil. E os incidentes, não é previsto na NR1? Então, olha só, boa pergunta. Boa pergunta. O acidente excelente pergunta. O acidente do trabalho, ele é um evento multifatorial, multicausal. O que são esses eventos que precederam o acidente? São incidentes e quase acidentes. Então, é claro que a empresa, na minha opinião, ela tem que ter essa política. A Energo não fala, assim, respondendo a sua pergunta, ela não fala de incidente. Ela fala que que a empresa tem que analisar as causas do acidente. Mas quais são as causas do acidente? Todo acidente tem história, né? Todo acidente tem história. Então, eu acho engraçado quando a empresa fala assim, estamos há tantos dias sem acidentes. A empresa tinha que se preocupar com os incidentes e quase acidentes. Porque eles vão acontecer uma hora ao mesmo tempo, e aí é que vai acontecer o acidente, o evento que vai provocar a lesão, adoecimento. Então, sim. E aí, outra coisa, eu não sei como é que chama essa pessoa que perguntou, eu não vi aqui. Eu vou... Mas sim, é claro que a empresa tem que se preocupar com o incidente e com os quase acidentes, né? Porque são eles que em algum momento vão provocar o acidente. Isso é o principal. Eu acho que a empresa tem que ter na frente assim, estamos há tantos dias sem incidentes e sem quase acidentes. Esse é o importante. Porque o fato de você não ter acidente há 2 anos, não significa que você não vai ter hoje um acidente. E não significa que já não bateu na trave várias vezes, né? Várias vezes, várias vezes. A gente tem que se preocupar com os incidentes, os quase acidentes, entender por que eles aconteceram e lá atrás ver o que não foi feito para ele não acontecer de novo. Porque uma hora eles vão acontecer ao mesmo tempo e o acidente vai acontecer. Aí tem a outra pergunta. E, Ana, é o seguinte, né? A gente vê cada acidente no dia a dia que você fala, não estou acreditando que aconteceu dessa forma. Pois eu vou te falar que 99% dos acidentes, a gente olha e fala assim, gente, que absurdo ter acontecido isso. Todos eles poderiam ser evitados, para começar. Todos eles poderiam ser evitados. Porque para acontecer um acidente, aconteceu A, B, C, D, E, F, G. Se você interfere nessa cadeia, em qualquer um desses pontos, você evita um acidente. Então, realmente... Lembrando, né, Ana, que o ato inseguro, vamos abolir isso da nossa boca. Não, ato inseguro tirar da NBR 45 mil lá, que tem esse ato inseguro até hoje. Por quê? Normalmente, a ação do trabalhador realmente é o último evento antes do acidente acontecer, mas a gente tem que ver o que estava por trás disso. É muito comum a análise do acidente do SESMIT, vários acidentes falam, causa do acidente, o trabalhador estava desatento. Aí ele apertou um botão que não devia. Aí ele colocou a mão dentro da prensa e ele não podia fazer isso. Cadê a proteção da prensa? Cadê a inscrição do botão? Eu já analisei esse acidente, o trabalhador perdeu o braço. Porque estava tanta coisa que estava errado. A sala de controle da máquina aberta, não estava, o responsável não trancou a porta, os botões de acionamento não estavam com inscrição. Quem foi lá acionar não sabia o que estava fazendo, não foi treinado, não era a pessoa responsável. O cara que perdeu o braço estava fazendo trabalho também. O supervisor não estava na hora como devia estar. Quem estava ajudando era iniciante. Um tanto de coisa aconteceu ao mesmo tempo. E aí aconteceu o acidente. É o que a gente já falou aqui várias vezes, né? Se você tem esse processo de gestão, né? Se você tem uma máquina que é intrinsecamente segura, você nunca vai... Se você entende que o objetivo é esse, você não vai ter a ousadia de escrever na análise de acidente, né, que foi o trabalhador que estava desatento, que botou a mão dentro da prensa, porque isso realmente é um absurdo. Eu considero inexistente essa análise de acidente, quando não faz a análise e fala o trabalhador ele estava desatento. Eu considero inexistente. E é inexistente, porque não foi feita a análise. A outra pergunta, a análise de risco tem como referência a causa ou a lesão? A análise de risco tem como consequência? Como referência. A análise de risco tem como referência o modo...
o que o trabalhador estava fazendo, o modo operatório. Na verdade, eu analiso tudo, né, gente? Eu analiso a máquina, analiso o ambiente, analiso o que o trabalhador estava fazendo na hora, por que ele fazia daquele jeito, por que a máquina não estava protegida. Gente, Você escreveu alguma coisa não, eu aí? estou aprendendo a usar, é incrível. Ele Análise de apareceu lá, risco é né? um processo investigativo. Tem colega, a gente vai na loja que vendeu algum produto lá para entender por que o produto é daquele jeito. Tem que consultar a FISP, que quando é agente químico, a análise é um trabalho assim de muito prolongado, muito extenso, muito detalhado. Eu considero não somente o modo operatório que é importante, né? Mas tudo que estava envolvido ali, que tudo estava por trás, todos os aspectos organizacionais também. Eu não a referência não é a lesão. Por quê? Porque a lesão é a consequência E do que a gente evento. Eu tenho que espera, trabalhar na inclusive, que nem causa. aconteça, né? A lesão não é referência da análise. Ah, da análise de risco, estou achando que é análise de acidente. Ah, tá, desculpa, é análise de risco. A análise de risco, eu vou considerar a severidade da lesão. Sim, vou considerar, desculpa, achei que era análise de acidente. Na análise de risco, sim, eu considero a severidade da lesão e a probabilidade dela acontecer. Tá, agora eu Sim. aprendi a mexer nas Agora, perguntas. lembrando, gente, uma coisa muito importante. O equipamento de proteção coletiva, ele atua na probabilidade de ocorrer a lesão. O EPI atua na severidade. Isso é muito importante a gente ter essa diferença também, na severidade da lesão. Ó, outra pergunta. Como fica a questão do PCMAT com a entrada do PGR? Deverá ser elaborado por canteiro de obra? Gente, é a mesma coisa. O PGR é por estabelecimento. É por estabelecimento. A obra é um estabelecimento. Então, no lugar do PCMAT, a gente vai ter um PGR da obra. E quem vai elaborar esse PGR da obra? Na verdade, a NR1 não fala quem tem que elaborar o PGR, né? Quem que elabora? Quem a empresa definir. Lembrando que a responsabilidade final é da organização, é da própria empresa. Mas a empresa vai definir quem é o responsável. No caso da NR 18, tem um item lá que fala que é possível que o PGR, sob determinadas condições, dependendo da altura da edificação, se não me engano, pode ser elaborada por técnico de segurança, por profissional qualificado de segurança do trabalho, né? A norma nem fala técnico. Nem precisava desse item, porque a própria NR1 fala que não fala quem elabora o PGR, pode ser qualquer pessoa, a critério da organização. Aí tem aqui o Nélio está falando, apenas um comentário. Precisamos de mais fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho para sensibilizar os empresários. Nós da Saúde e Segurança do Trabalho daqui não conseguimos fazer acontecer sem as punições, né? Que é uma pena. Na verdade, eu acho que de uma forma geral, os gestores, os empresários, eles têm que entender que saúde e segurança do trabalho é investimento, não é custo, né? O investimento em saúde e segurança do Devia trabalho, ele funcionar só em retorna. função da fiscalização, não devia Não pode funcionar em ser função de assim. fiscalização. Não pode ser assim, não poderia, né? Eu sei que isso acontece, eu não estou discordando, não, mas eu estou lamentando que, infelizmente, realmente seja assim bastante. É, aqui outro. Além do, além do PGR por canteiro, a empresa deverá a empresa possuir o PGR por estabelecimento? Mas, então, Everton, né? O canteiro de obra, a obra ali é o estabelecimento. O que é a obra? É o canteiro de obra, é a edificação que está sendo construída, a carpintaria ali, área de vivência. Isso, a obra, esse conjunto é um estabelecimento. Eu tenho que ter um PGR ali para aquele estabelecimento. Então, cada canteiro de obra, cada obra tem o seu PGR. Tá, vamos lá. Aí tem aqui de novo a pergunta se vai entrar em vigor esse ano ou tem a possibilidade de prorrogar. A gente já respondeu isso, tá, Elisângela? A princípio, a data que a gente tem, que a gente precisa trabalhar com ela é o dia 2 de agosto, tá? Até o momento, pelo menos. Exclui. Então, eles devem ser investigados. Acho que é o Albuquerque Júnior, a mesma pessoa que perguntou do incidente. Então, ele deve estar se referindo aos incidentes. Então, eles devem ser investigados e documentados da mesma forma que o acidente? Com certeza. Com certeza. Isso não é nem para apresentar para fiscalização, não, para a gestão da empresa. Isso é um processo Para a gestão de interno, né? segurança da empresa. Isso é um processo interno, faz parte do processo de melhoria, né? Do processo de melhoria contínua.
ali da empresa. Vamos lá. Quem assina o PGR já foi, né? Já foi respondido aqui. Vamos lá. Sobre a questão da Covid, deverá aparecer no inventário? A Covid é como qualquer outro Agente processo de risco biológico. biológico, né? Como qualquer outro, É, qualquer outro. A gente está sujeito ao risco biológico aí. Eu entendo como qualquer outro, não tem que fazer uma diferença só para a Covid. Mas eu vou até aproveitar a pergunta para a gente falar brevemente sobre isso, mas assim, a gente vive na vida inteira em contato com agentes biológicos. Você não tem que identificar todos os agentes biológicos. Eu já ouvi essa pergunta também, mas só vou ter que botar todos os agentes biológicos? Não, claro que não. Você vai ter que identificar aqueles que representam um risco à saúde. Né? E no caso da Covid, o SARS-CoV-2, que é o agente causador da Covid, que é o vírus, né, causador dessa doença, é um vírus que atualmente representa um grave risco à saúde e que está matando gente pra caramba. E Estamos a numa pandemia, presença né? desse agente no local de trabalho, ela enseja a tomada de medidas específicas. Como é que você vai partir para a parte da proteção, da prevenção, se você não fez a identificação? Então, na verdade, a Covid não é um agente, não é uma coisa de outro planeta. Ela é um agente biológico, como todos os outros agentes biológicos que a gente já conhece, e tem que ser entendido dessa forma, tá? É um agente biológico, representa o risco e tem que fazer parte da identificação para que a gente possa fazer uma correta gestão dos riscos aí. Vamos lá. Já fomos, aí deve ser, autuados por não possuir o PPRA por obra, sendo que tínhamos o PCMAT da obra. Como fica? Deve ser isso, né, Everton? Autuado por não possuir o PPRA da obra. Pode especificar um pouquinho essa pergunta? Vamos lá. PGR macro, integrá-los posto a posto, pois são riscos similares com algumas exceções. Renato, também não entendi muito bem. Você Macro, entendeu essa pergunta, Mara? não entendi qual que é a pergunta. Eu não sei. O Renato, repete a pergunta, por favor. Aqui está escrito PGR macro e integrá-los posto a posto, pois são riscos similares com algumas exceções. Eu realmente não entendi também. Acho que fora essas duas perguntas, a gente conseguiu dar uma passada aqui em todas as perguntas. Mas com relação à pergunta, aqui tem a Lívia. Lívia, tem um espacinho aqui com um ponto de interrogação que a gente está pedindo para quem puder, passa a pergunta por ali que é mais fácil de ler, tá? Mas está aqui. Tem aquela teoria de para cada acidente efetivo ocorreram dezenas de pequenos incidentes. A reativa entraria nisso. Exatamente, né? Na verdade, a gente sabe que o acidente que chega a acontecer, ele é a ponta do iceberg. Né? O que a gente tem é que conseguir identificar tudo que não te chamou atenção antes, né? Tudo que tem embaixo daquele acidente que efetivamente aconteceu. E Dercy, ai que maravilha, a Dercy é a minha querida parceira aqui de Petrópolis. Viu, Dercy, a gente descobriu aqui, quer dizer, a gente descobriu, vou falar que a gente descobriu, mas alguém falou aqui nos comentários que esse pontinho de interrogação aqui embaixo, ele serve para fazer pergunta, e agora eu tô craque, eu tô administrando super bem. Quer entrar, Dercy, é isso? Pergunta de 1 milhão, ela falou. Fora o constrangimento para quem sofreu um incidente e não pode se informar. Acidente tem história, desvio de conduta ou desvio de comportamento é usado? Desvio de conduta, desvio de comportamento é como se colocasse a culpa no comportamento do trabalhador. A gente não pode fazer essa análise do acidente focado na culpa do trabalhador, no comportamento do trabalhador. Como eu falei, por que tem essa ideia? Porque geralmente o último evento antes do acidente é uma ação do trabalhador mesmo. Então é muito fácil você falar, então foi o trabalhador que provocou o acidente. Um exemplo muito ridículo, muito básico. Eu fui numa empresa uma vez, ela fazia sabão, mas aí tinha um elevador de parede, com de hélice, né? E aí o elevador, não, gente, ventilador. Nada a ver com a empresa. O ventilador caiu no chão, a empregada caiu ligado,
A empregada foi lá tentar pegar o elevador, o ventilador, e cortou o dedo com o ventilador ligado. E aí o gestor falou assim, mas ela não tinha que ter botado a mão no ventilador. Eu falei, gente, mas o ventilador não podia ter caído. Foi o evento anterior. Ó, Então, a gente tem as empresas têm tenta, né, simplificar, né, o evento, assim, qual foi a última coisa? O trabalhador foi lá. Não, mas o que está por trás disso? Tem muitos aspectos organizacionais que envolvidos aí, que provocaram o acidente. aí o Manuel... A máquina de equipamento, então, a gente não tem o que discutir. Não tem o que discutir. O Manuel Sabino está dizendo aqui, creio que vocês estão equivocadas e generalizando. O comportamento hoje é uma das maiores causas raízes de acidentes. Falta de atenção é sim uma causa raiz e tem que ser trabalhada. Manuel, olha só, quando a gente estuda a questão do acidente de trabalho, a primeira coisa que a gente entende é o seguinte, e aliás acho que é exatamente o assunto da nossa live. Gestão em saúde e segurança do trabalho, ela traz toda a questão da gestão para que os processos sejam seguros. É claro que tem determinadas pequenas coisas que vão acabar sempre dependendo da atenção do trabalhador, mas isso tem que ser uma coisa muito menor e que não gere um acidente, né? Por exemplo, como eu estava falando, na questão do trabalhador de saúde, a questão do trabalhador de saúde, que a gestão toda do risco depende de boas práticas, de procedimentos sistematizados e tudo isso. Agora, se o cara está desatento, se ele está estafado, se ele está próximo a ter um burnout, é lógico que isso tudo vai interferir também na atenção dele. Então, se você está começando a observar falta de atenção dos trabalhadores, isso inclusive tem que ser estudado pela empresa para saber o que é que está acontecendo. Porque a questão é, a falta de atenção, ela não pode gerar o acidente de trabalho. Porque o processo, a princípio, ele tem que ser seguro. Fala, Ana, eu fiz uma análise do acidente que o trabalhador teve queimadura de 3º grau. Ele teve os tendões expostos. Ele perdeu o movimento de um dedo. Numa prensa fazia peças de borracha, enfim, aquecida a mais de 300 graus. E aí a prensa não estava protegida, a zona de prensagem não estava protegida, ele estava operando a prensa, e ele precisava de fazer retirada de um resíduo que ficou, e ele colocou a prensa em determinado modo de operação lá, e foi fazer a retirada do resíduo, e a prensa começou a funcionar e prensou a mão dele. E a empresa colocou na análise do acidente que foi falta de atenção dele. Fazer isso. Onde que estava a proteção dessa prensa? Ele quase perdeu a mão por queimadura. E aí a causa do acidente foi falta de atenção. E cadê a proteção dessa prensa? Não tinha proteção nenhuma. A gestão de segurança baseada em comportamento, ela é falha, ela é precária. Não existe isso. A empresa tem a responsabilidade dela de fazer a proteção, de garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para os trabalhadores. Então, colocar a análise do acidente, colocar a causa do acidente como comportamento do trabalhador, sem fazer uma análise mais aprofundada, é uma análise rasteira. Vamos lá. Aí tem esse comentário aqui, né, sobre a Covid, probabilidade e severidade. Tem um outro... a Dercy estava pedindo para entrar, para fazer uma pergunta ao vivo. Vamos lá. Vem, Dercy. Vem que eu estava com saudade. Hoje a gente não se viu pessoalmente aqui a gente acaba se falando toda hora. Hoje a gente não se viu ainda. Oi, Dercy! Oi, que bom te ver. Já conhece a Mara? Essa do seu lado direito é a Mara. Mara, essa do seu lado esquerdo é a Dercy. Faça a sua pergunta. Mara, eu não conheço você, mas eu conheço o seu livro porque eu tenho, tá? De segurança e saúde. Ah, que bom. Então, só para ficar a dica para quem está assistindo, compre o livro da Mara, que está sempre uma dica aqui para resolver minha vida. Dois comentários só. Também uma vez fazendo fiscalização, verificação física, então tinha uma serra e o empregado estava do outro lado, ele não estava me ouvindo, e eu falei, olha, eu preciso pegar seus dados, eu preciso não, você pode desligar a máquina sem proteção nenhuma.
e o trabalhador, ele não sabia onde desligava a máquina. Eu não sei se foi a minha presença impactante que deu uma amnésia nele, mas o fato é que a pessoa já estava com medo de tanto que ele catava onde desligava a máquina para poder me atender. Então, numa situação dessa, em que a máquina está totalmente desprotegida, o trabalhador, obviamente, de chinelo, aquele quadro horroroso, né? Você dizer que ele vai ter uma desatenção e a culpa é dele, eu acho que isso é, no mínimo, uma situação de covardia, né? Da gente pensar numa situação como essa, né? E o outro comentário, que até que eu fiz a pergunta, vocês estavam falando sobre validade dos documentos, não tendo, a Mara bem ressaltou que o PCMSO, nenhum documento nenhum programa tem validade, mas numa situação como agora, que a gente está na pandemia, e nós temos essa questão de manter o ambiente de trabalho seguro, assim como as nossas vidas, né? Por meio de vacinação, esse é um momento em que você tem que fazer que justifica uma modificação num PCMSO, né, para incluir a vacina específica de Covid, para que os trabalhadores tenham isso como uma medida obrigatória dentro do ambiente de trabalho, né? Então, só lembrando que atualmente a vacina de Covid ela não é ainda disponível, né, na iniciativa privada. Então, na verdade, no momento, o que os empregadores têm que fazer? Eles têm que fazer o acompanhamento, porque é importante que os trabalhadores estejam todos vacinados, que isso é uma medida que freia a disseminação do agente. Então, para todos os ocupantes daquele ambiente, é muito importante que não só ele esteja vacinado, mas que todos os outros também estejam vacinados. E aí, em algum momento, eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Eu sei o seguinte, a Covid não vai deixar de existir. Esse agente biológico, ele veio para ficar e ele não vai desaparecer na hora que virar o ano, né? Ele vai fazer parte do meio ambiente de trabalho de uma forma geral. Aliás, esse é o nosso tema da live de amanhã, né, Dercy? Amanhã a gente vai falar justamente sobre as questões relativas à Covid no ambiente de trabalho dentro desse cenário de pandemia. Então, não sei como vai ser no momento em que a gente tiver realmente uma imunidade coletiva, né? Quando a gente tiver aí os maravilhosos 70% da população vacinada, imagina, vai ser sensacional. A gente não pode garantir hoje como é que vai ser o dia de amanhã, mas que é importante hoje o gestor acompanhar, saber como é que está a imunização dos seus funcionários com toda certeza, apesar de ele não poder fornecer a vacina, né? Deixa eu responder, que eu já estou aqui, mas eu já vou embora, eu não vou ficar atrapalhando a live, não. Mas ele perguntou, o empregado que quer tomar vacina. Eu sempre gosto de dizer que empregado não tem querer, né? Porque a própria situação dele na relação contratual, de subordinação, ele está lá para obedecer ordem. Então, assim, uma medida de segurança do ambiente de trabalho é a vacinação. Pegar o braço do caboclo para botar agulha, obviamente não pode. Como não pode acontecer com ninguém. Mas nós já temos decisão do STF no sentido que a vacinação é obrigatória. Atendidos os requisitos previstos, de estar aprovada pela Anvisa, né? Tem todos os requisitos lá que o STF colocou. Então, nesse sentido, a vacinação é obrigatória. Então, uma recusa injustificada do empregado relativamente à vacinação, isso inclusive pode dar justa causa, já há decisões judiciais nesse sentido. É claro que essa não deve ser a medida imediata, não deve ser a primeira medida. O empregado ele tem que ser sensibilizado, ele tem que ser orientado, né? Tem lá dentro das orientações dos riscos ocupacionais, deve colocar essa situação da importância da vacinação, e só depois de todo esse processo, esse empregado advertido, ganhando suspensão, pode inclusive receber uma justa causa. O querer dele, quando eu digo não tem querer, é justamente o contrato, né? O querer dele ficou no contrato de trabalho. Então, tudo aquilo que se for atinente ao contrato de trabalho, o empregador, ele pode e deve exigir e tem os meios para isso, né? Agora eu vou embora, gente, porque senão eu vou ficar falando aqui, Ana. Gostei do ponto de interrogação.
Mara, é um Demais, prazer, né? tá? Resolveu, esse ponto de interrogação aqui resolveu meus problemas, porque eu ficava passando assim, enfim, quase desligo a live e não consigo ler. Dercy, obrigada pela sua Beijo, querida. aparição. Vamos Obrigada. lá, deixa eu Eu ver tinha as outras. passado bem. Eu não sei tirar você daqui, não. Isso aí, pode deixar. Beijo. Beijo. Aí tem uma outra pergunta aqui que é muito boa. Supondo que, assim, e muito comum, né? Supondo que o PGR entre em vigor em agosto, o PPRA que vence em janeiro de 2022 deixará de ser válido? Gente, olha só. Primeiro que o PGR não vai vencer nunca, né? Não deveria ter essa data de validade de vencimento. Segundo, que já vai ter a chavezinha, nós vamos virar a chave no dia 2 de agosto, né? Considerando que vai entrar em vigor mesmo. Então, é claro que a empresa não vai esperar o dia 2 de agosto para começar a fazer um PGR. Tudo que está lá no PPRA, se é que o PPRA está bem feitinho, ela pode aproveitar para fazer o PGR. A identificação, o reconhecimento, avaliação e controle de riscos que deveriam estar no PPRA podem ir para o PGR. Como eu falei, o PPRA ele pode ser um subprograma do PGR, não tem problema. Mas a empresa não tem que esperar dia 2 de agosto para virar a chave e falar, agora eu tenho que fazer um PGR. Não é assim que vai funcionar, porque no dia 2 de agosto já vai ser obrigado, né, a ter o PGR. Não, e é muito importante Então, esse lembrar negócio de também. PPRA vencendo em janeiro de 2022, isso não existe, né? Isso não existe. E é muito importante lembrar também que as exigências que tem na NR1, na parte do PGR, são diferentes das exigências que tem na NR9. Então, simplesmente você ter o PGR, você não necessariamente está atendendo ao disposto na NR1, quando ela estiver vigente a parte do PGR. Digo, se você simplesmente tiver o PPRA, você não necessariamente está atendendo o que está disposto lá na NR1 na parte do PGR. Não tá. Tem que o texto geral da NR9 foi totalmente alterado. Ele tá mais enxuto, mas não necessariamente mais simples. Ele está mais enxuto, mas tem mais informações mais detalhadas que a empresa tem que observar lá. O texto geral da NR9. Isso. Ó, outra. Mudou o nome também, né? Boa noite. Boa noite, Anderson. Prefeitura deve cumprir NR? Então, foi o que eu falei no início aqui da live, Anderson. Tem um novo item na NR1 que fala que se houver previsão legal, as NRs se aplicam a outras relações jurídicas que não a seletista, o item 1.2.1.2. Mas é importante esclarecer que a norma ela não cria do nada uma obrigação, ela tem que ter um fundamento legal. Na verdade, esse fundamento ele é constitucional, inclusive, no artigo 39 da Constituição Federal, parágrafo 3º, fala que aplica-se aos servidores públicos um determinado inciso lá do artigo 7º da Constituição, que fala que é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, o direito a normas de segurança e saúde do trabalho. Então, sim, a resposta é sim. Se aplicam aos servidores, mas é importante que haja previsão legal. Como eu já disse, vários municípios no Brasil, têm previsão de aplicação das NRs aos seus servidores estatutários. Aí outra pergunta, PGR rural, qual a diferença? Na verdade, a NR31 agora, ela vai entrar em vigor em outubro, né? Ela tem, a NR31, essa nova redação da NR31 fez a norma, ser uma norma assim, digamos, autossuficiente, né? Expressamente lá na norma, que não se aplica a NR31, nenhuma outra norma, a não ser que haja previsão expressa na própria NR31. Então, a NR31, ela traz as disposições que devem ser consideradas no PGR, mas nada diferente do que é o PGR mesmo, gente. Só que agora o PGR é rural, da NR31. Inclusive, o pessoal se baseou no PGR da NR1 para trazer o PGR da NR31. Agora, o Everton complementou aquela dúvida. A empresa foi autuada por não ter o PPRA da obra, sendo que o estabelecimento possuía o PPRA CNPJ e possuía o PCMAT do canteiro de obra. Everton, eu não sei, não estava lá, não sei exatamente o que aconteceu na situação que você está descrevendo. Mas o
na obra, quando ela tem que ter o PCMAT ele tem que ter tudo que tem o PPRA e mais as especificidades da construção civil que estão dispostas lá na NR18. Então, a obra que tem que ter o PCMAT, ela não tem que ter um PCMAT e um PPRA para aquele estabelecimento, para aquele posto, para aquele endereço, tá? A não ser que você tenha, por exemplo, no endereço, não sei, estou aqui pensando na situação, uma obra e a empresa ali do lado funcionando. Assim, o canteiro vai ter o PPRA, o PCMAT, e a empresa no seu escritório, sei lá, se você tem uma unidade lá funcionando no mesmo lugar, mas que não esteja relacionado à obra, aí você teria que ter o PPRA. Mas o PCMAT, ele é equivalente ao PPRA da construção civil. Tá? Eu realmente não tenho como dizer o que aconteceu na sua situação em especial. E isso está escrito na NR18 em vigor. Claramente. Está lá no norma. Aí tem uma outra aqui. Sobre o risco ergonômico, será mencionado de acordo com a NR17? E o técnico de segurança do trabalho poderá assinar o PGR? Então, a própria NR1 fala que o PGR tem que considerar as condições de trabalho nos termos da NR17, então sim. E a norma chama de risco relacionado a fator ergonômico, não risco ergonômico, né? E o técnico de segurança, o enfermeiro do trabalho, o técnico de enfermagem, quem a empresa decidir vai assinar o PGR, porque a norma não determina quem assina. Então, quando a norma não determina, fica a critério da empresa. Tem determinados documentos que podem estar englobados ali no PGR que talvez não possam ser assinados pelo técnico. Por exemplo, sei lá, alguma coisa que tem um projeto que exige um documento de ART. Assim. Aí, assim, no caso da NR18, por exemplo, NR18 determina... alguma coisa de um projeto de uma proteção, ou, sei lá... Quando ela é específica, determinar quem deve ser, e, aliás, na verdade, a norma não... Os elaboradores, essa nova revisão da NR também, a gente está tomando cuidado, a gente não fala, é o engenheiro mecânico que vai fazer isso. Não. Quem dá atribuição para a categoria profissional é o conselho da categoria. No caso de engenharia, o CREA define quais são as atribuições de cada engenheiro, né? Engenheiro de segurança, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, né? Então, a norma fala, em alguns casos, a NR 18, por exemplo, fala, os projetos são profissional legalmente habilitado. Mas ela não fala, é o engenheiro eletricista, é o engenheiro civil. Isso ela não vai falar. Então, realmente, algumas normas específicas, quando é o caso, ela fala quem tem que elaborar. Agora, na NR1, a NR1 não fala quem vai elaborar o PGR. Tá. Vamos lá. Aqui. Quando virar a chave PPRA-PGR, PPRA será apenas uma lembrança ou material de apoio à NR1? Depende da empresa. Como eu falei, a empresa pode pegar esse PPRA que ela tem, ver se vai atender a nova NR9, ou texto da NR9, né? E aí usar toda aquela informação para fazer o seu PGR. O PPRA pode ser um programa do PGR, não tem problema nenhum. Quando a norma fala que o PGR tem que ter inventário e plano de ação, é o mínimo que tem que ter. Eu posso ter um inventário no meu PPRA. Eu posso ter um inventário no outro documento de análise de risco de acidente, por exemplo, de análise de risco mecânico. Esses nomes, a gente não tem mais que ficar preso a nome, é isso que eu quero falar. A nome de programa. Então, que vai integrar o PGR. Isso vai ficar a critério da empresa. Certo. Aí é que esse comentário ele deve ter sido no contexto que a gente estava falando das máquinas, né? Como, por exemplo, na apreciação de riscos da NR12, a questão da burla. Né? Não, mas aí a norma, a própria NR12 fala que as proteções, ela não vou lembrar o nome agora, que as proteções têm que ser, não é a prova, eu esqueci a palavra aqui agora. Mas a prova, impedir a burla. A própria NR12 prevê isso. Que a proteção tem que ser a prova de burla. Isso está escrito na norma. Vamos lá. Sobre o grupo similar de exposição por função. Qual é a avaliação, por exemplo, a própria NR prevê, não com esse nome, né? Mas a NR9 prevê isso lá, na hora de fazer a avaliação de agentes químicos,
você não vai fazer a avaliação de todo mundo, você vai identificar o grupo de exposição similar, o grupo homogêneo de exposição. É por função? Se tiver todo mundo daquela função exposto ao mesmo risco. Se não, eu posso ter trabalhadores com a mesma função, mas expostos a riscos diferentes. Não adianta, gente. Você tem que ir no ambiente de trabalho e ver isso. A gente não consegue falar isso dessa forma. Você tem que ir no ambiente e ver. Olha, esse trabalhador A, B, C e D, eles estão expostos aos mesmos riscos. Então, eu vou fazer esse grupo homogêneo de exposição. Lembrando que é muito perigoso a gente fazer esse grupo homogêneo por função, achando que todo mundo está fazendo aquela função, está exposto ao mesmo risco. Isso não é verdade. Não é verdade, tem que ter esse cuidado, tem que sujar o pezinho, ir lá no ambiente de trabalho, no chão de fábrica, e fazer essa análise com calma. Aqui é outra pergunta. O PGSS-MATR, assim como o PPRA, será substituído pelo PGR? PGR, sim, da NER 31. O PGR é único, tá lá. Certo. Lembrando que o trabalho rural, a NER 31, não prevê PCMSO para o trabalho rural. Isso não exime o empregador rural equiparado de realizar os exames médicos, né, de garantir um ambiente saudável, mas ele não tem que elaborar um PCMSO. Mas a própria NER 31 prevê a consideração dos exames lá da NER 7. Bom, gente, são 9h30, a gente não conseguiu terminar o nosso roteirinho aqui, né? Tinha separado algumas coisas para falar. Eu acho que, não sei se a gente segue ou se marca numa data para fazer aqui um complemento, Mara. O que você acha melhor? Na verdade, a gente está mais ou menos na metade do assunto. Eu acho que talvez fosse melhor a gente marcar um outro momento para continuar. Pode ser? Tá bom, pode ser. Porque ainda tem muita coisa. Olha, algumas coisas, inclusive, muito importantes, como, por exemplo, as técnicas de análise de risco, né? Bom, enfim, tem bastante coisa ainda para falar. Tratamento diferenciado para MEI e EPP, mas eu acho o seguinte, de uma forma geral, o que está acontecendo? A gente tem uma situação de grandes transformações e todo mundo querendo tirar dúvida. Isso já é ótimo, porque a ideia é que a gente discuta, até ir chegando aí num senso comum, tá? Vou deixar, então, vocês têm várias testemunhas aí de que a Mara já topou a próxima e a gente faz um segundo round dessa live para complementar, né? Para falar outros assuntos que são muito importantes que não deu tempo de falar. E muitas perguntas aqui também eu não estou conseguindo, não tem como, né, ver todas. Mas é isso, pessoal. Eu quero agradecer, eu quero fazer só uma observação. Eu tenho amanhã na página da Linus Cursos Jurídicos essa live sobre as medidas, né, que visam a prevenção da disseminação da Covid nos ambientes de trabalho dentro do nosso contexto atual, né, enfim, de pandemia que a gente está ainda, né, nessa faixa de 2.000 mortos por dia, com variantes, com as atividades basicamente todas abertas, né? Então, a nossa live vai ser sobre isso. Vamos falar sobre algumas atividades em especial, né? Mas de forma também genérica. E na sexta-feira, uma live também que vai ser maravilhosa sobre câncer relacionado ao trabalho, com o colega também auditor fiscal, Paulo Conceição, que é médico do trabalho, um cara, assim, sensacional. Imperdível. Imperdível. Sensacional, Paulo. Sensacional, né? Então é isso, tem essas duas lives ainda nessa semana. E vamos marcar, vou divulgar aqui, a gente vai fechar uma data aqui, vai conversar depois e fechar uma data, e marcar e divulgar por aqui, tá? Peço a todos que aproveitem para divulgar essa live que a gente fez. Quando a gente encerrar, ir lá curtir, né? Porque tudo que entra aqui eu acho que some. Todos esses comentários, depois que a gente grava, eles somem. E indicar para outras pessoas que estejam querendo tirar dúvidas e aprender sobre o PGR, né, indicar, assistir essa live que a gente fez, que vai ficar gravada, e acompanhar para que a gente possa divulgar a próxima, né, para vocês também ficarem sabendo.
Aí tem, Renato, parabéns, Ana, Mara, Dercy, todos que se empenham na prevenção, obrigada. GHE, os ergonômicos podem ser considerados também por GHE? Eu vou pedir para a gente continuar as perguntas na próxima live, porque eu ainda tenho um monte de louça para lavar hoje. Ainda tenho as crianças para botar na cama, que quando eu tô aqui. E hoje teve jogo do Flamengo. Hoje teve jogo do Flamengo. Então, tenho certeza que nada foi feito lá embaixo enquanto eu estava aqui em cima. Eu vou ter que descer para poder dar uma ordem, botar uma ordem aqui na confusão, tá? Mas eu vou encerrar e passo para você encerrar também a sua parte. Mara, olha, eu só posso te agradecer imensamente aqui do fundo do coração por você ter topado aqui participar nessa live. Eu acho super importante, eu acho que a gente tem que fazer... discutir mesmo, sabe? Não só esse assunto, esse é um assunto polêmico do momento, mas de uma forma geral, saúde e segurança do trabalho é um assunto que tem muito espaço para discutir ainda, né? Tem muito espaço, a gente precisa produzir conteúdo mesmo para poder ajudar, né? Integrar esses profissionais, aproximar os profissionais, os bons profissionais dos gestores, que esse é um dos objetivos da gente também, né? Que os gestores entendam e valorizem a questão da saúde e segurança do trabalho, entendam que é um investimento e não um custo, né? E que entendam que não pode, se o cara está cobrando R$100 para fazer um PPRA, tem alguma coisa errada, ele tem que, no mínimo, desconfiar que está errado e valorizar, porque o cara que faz um bom programa... Empregado, né? O cara que faz um bom programa, como é que o cara que ele compete no mercado de trabalho com o outro que faz um PPRA por R$100? Não consegue. Então, a gente tem que valorizar esses bons profissionais, né? E aproximar esses bons profissionais dos gestores que estão ali querendo promover a saúde e a segurança do trabalho nas empresas, tá bom? Então, vou agradecer a todos que ficaram aqui nessa quase maratona, né? Já 1h e tanto que a gente está aqui. E chamar vocês para a próxima live e para as próximas lives e para o nosso espaço de discussão. Obrigada a todos e obrigada, Mara. Obrigada a você, Ana. Eu acho que essa redação das redações das novas ENES elas vão valorizar o profissional sério, o profissional que estuda, né? Que quer aí se atualizar e se comprometer com a gestão de segurança e saúde do trabalho. E a gente tenta aí um trabalho de formiguinha, né? No dia a dia, de compartilhar o que a gente sabe, né? O conhecimento que a gente vem adquirindo aí nas fiscalizações. Então, obrigada pelo convite, fica à disposição também. Obrigada. Então, olha, beijo para você, boa noite a todos e até a próxima. Até a próxima.